Tem algo muito interessante sobre a história de Pedro. Quando Pedro vai pescar a noite inteira e não pega nada. E Jesus está na beira do rio, Pedro está lavando as redes. Só pode lavar as redes em duas ocasiões. Quem fez uma boa pesca ou quem não teve uma boa pesca, ou quem teve um momento ruim. E nunca teve nada a ver com a pesca, nunca teve nada a ver com o peixe. Sempre teve a ver com uma mensagem, sempre teve a ver com um propósito. A Bíblia diz que Jesus se aproxima e diz: me empresta o teu barco para que as pessoas possam me ouvir melhor, para que ele pudesse estar um pouco mais alto, para que o som da voz dele ecoasse mais. Só que na verdade Jesus estava querendo dizer para Pedro o seguinte: deixa eu entrar aonde você não conseguiu, deixa eu entrar aonde você fracassou, deixa eu entrar aonde deu errado. Na verdade, Jesus nunca estava falando sobre o barco em si. Jesus estava falando assim: deixa eu entrar nessa situação que deu errado. A Bíblia diz que Jesus termina de ministrar e Jesus olha para ele e fala assim: agora volta lá, lança a rede no lugar onde é mais fundo. Aonde era o lugar mais fundo? Aonde ele estava a noite inteira. Ele já estava no lugar mais fundo, ele estava no lugar onde aonde deu errado. E ele termina de pescar, volta com o barco cheio, e aí Jesus dá uma lição para ele, que é essa lição que a gente está falando sobre as coisas, não tem nada a ver com as coisas, nunca teve a ver com as coisas. A Bíblia diz que Pedro se aproxima, Jesus olha para ele e fala assim: agora deixa tudo e me segue. Jesus está dando para ele a maior lição da vida dele, que pessoas são muito mais importantes do que coisas. O sonho dele era encher o barco de peixe. E o sonho de Deus era que ele fosse pescador de homens. Então, Jesus está ensinando para ele que pessoas são muito mais importantes do que coisas. Sim. Eu acho muito interessante a gente entender que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com uma voz. Não tem nada a ver com um nome. Tem muitas pessoas que têm a voz muito mais bonita, que cantam muito melhor. Você já teve isso de ficar se comparando? Porque eu acho sua voz linda, acho que você canta maravilhosamente bem. Se eu ficar me comparando, eu posso até achar isso, mas você já teve esse auto-julgamento de achar: eu preciso melhorar, eu não estou bom o suficiente, eu não vou dar o melhor a Deus? Eu acho que não sei se é só eu, mas eu acho que muitas outras canções, mas eu falando de mim, às vezes a gente fica assim. Às vezes as pessoas estão colocando tanta expectativa que a gente vai ali e tal. Vai arrasar, e você fica tenso, você não acha bom o suficiente. É porque às vezes também a gente está passando por coisas que as pessoas não estão sabendo. Às vezes a gente não está em um dia legal. Às vezes a gente está passando por um momento, por um momento difícil, uma prova. Você está mais fraco, inseguro. E às vezes a gente só queria sentar e ouvir alguém falar para que o nosso coração fosse cheio. Sim. Só que aí a gente é a ferramenta para aquele momento. E às vezes a gente até fala assim, eu não sei se já aconteceu isso com você. Eu desço e falo assim, vou perguntar para os meninos da banda: galera, e aí, foi bom? Foi legal? O que vocês acham? Sim. Não, Dani e tal. Eu acho que é do ser humano, né? Eu acho que o ser humano, ele E não é ruim a gente ter esse comparativo, sabe? Eu acho que o comparativo, ele leva a gente a querer sempre fazer o melhor. Sim. E a gente fazia muita coisa que a gente colocava muita intensidade quando a gente estava no mundo. Sim. Quando a gente estava no mundo, a gente queria apresentar o melhor. Agora que a gente está servindo a Jesus, a gente tem que realmente fazer o melhor. É um zelo maior ainda, né? Sem dúvida, a gente não está fazendo para algo que vai ficar aqui. A gente está fazendo para algo que vai para a eternidade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é tão bom a gente saber que mesmo que a gente não se sinta suficiente, Ele se agrada porque a gente está dando tudo. Ele é suficiente. Né? Ele é suficiente, Ele enxerga essa vontade. Nossa, então, eu falo que mesmo os erros hoje e as incapacidades, quando eu me abro com Deus, com Jesus, eu não me sinto fraca como eu me sentia antes, que eu me botava a culpa, falava: não foi bom. Eu me abro como quem se abre com um amigo e fala: Senhor, você viu que eu dei meu melhor, né? Então, e ele parece que ele nos recebe, né, com conforto,
com um abraço, então você quer fazer mais, você quer de novo. Então, é isso que faz com que a gente não desista. E ver o testemunho das pessoas, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muitos testemunhos de pessoas que foram edificadas com a sua música, com a sua palavra. Eu escuto bastante coisa. Hoje mesmo eu estava lendo um comentário no direct de um rapaz que estava passando por um momento de depressão, e ele falou que ele não sabe como é que chegou uma ministração. Eu não estava nem cantando, eu estava pregando. E aí chegou o vídeo de eu ministrando a palavra em um culto, e ele foi no meu Instagram, e no meu Instagram ele achou a minha música. E ele começou a ouvir. E aí ele começou a ouvir a música. E hoje ele me mandou uma mensagem agradecendo e falando que ele voltou para a igreja, que ele estava afastado. E eu acho que isso a gente ouve muitas coisas, mas tem coisas que a gente não ouve. Então, quantas pessoas talvez já receberam uma mensagem e a gente não sabe? Sim. Quantas pessoas talvez já através daquilo que Deus está gerando em você nesse novo tempo, estão sendo levantadas para um tempo novo e você nem sabe? E é isso que faz a gente ficar de pé, porque igual a própria música diz, né? Eu não quero aparecer. Eu já tive muito isso. Logo que eu me converti também, eu falei, eu não quero, Senhor. As pessoas não vão entender, as pessoas estão me julgando, eu vou ficar quietinha no meu canto. E a partir do momento que eu comecei a ver os testemunhos, tinha 100 jogando pedras, um testemunho que vinha já fazia diferença, e eu falava, eu não vou parar, eu não vou deixar de falar. Por mais que essas pedras que estão vindo do outro lado estão querendo me enfraquecer, estão querendo tirar minha paz, não estão compreendendo, não é justo com aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra, que eu estou tocando mesmo sem perceber. Não é justo eu ficar no meu canto, é egoísmo eu guardar o que Deus me deu só para mim no meu canto. Sim. Mas é muito difícil, porque muitas vezes a gente só quer ficar quietinho. Não sei se você tem esses momentos, como você falou, às vezes dá vontade, né, de não quero, eu não estou a fim de tocar, eu queria só ficar aqui ouvindo, quieto, meditando, orando, falando com Deus, eu não estou bem. E depois que você vai, que você cumpre o que você entende, para que você foi chamado, você se transforma. Você não só transforma as pessoas. Eu acho assim que a nossa força, eu vou falar por mim, eu creio que muitos ministros de louvores vão entender o que eu vou falar agora. Por mais que a gente queira ficar ali no banco, sentado e ouvir, quando a gente entende o propósito a qual Deus nos chamou e a gente está ali em cima ministrando, louvando, a gente consegue ser abastecido, sabe? Uhum. A gente consegue ser preenchido naquele momento. Então eu acho que independente de qual seja a nossa dor, independente de qual seja o nosso problema, o lugar mais especial é o altar. O lugar mais incrível de se estar é no altar. O nosso coração deseja estar perto do altar. Quando a gente está perto do altar, a gente se sente mais perto de Deus, sabe? O altar que eu estou falando, não estou falando de um altar de uma igreja. Sim. Eu estou falando não só de um altar de uma igreja, mas eu estou falando, eu estou falando do nosso momento, sabe? O nosso momento como igreja, nós somos o ser igreja. Sim. Então, quando a gente entende que a gente é o templo do Espírito Santo, a gente tem uma igreja dentro de nós, o nosso desejo é estar no altar. Por exemplo, já aconteceu com você de você estar dentro do carro ou estar em algum lugar e começar a chorar, tipo, Jesus, obrigado. Ai, toda hora eu falo assim, para um pouquinho minhas lágrimas. Isso é muito bom, sabe? Assim, é muito bom, se chama relacionamento. O relacionamento é igual um namoro. Não tem como um casamento, você tem relacionamento. E quando você vai passando pelo processo do noivado a um casamento, você começa a ter intimidade. O noivo vem buscar a noiva para ter uma intimidade, para ter o casamento. Então a gente anseia pelo momento do casamento, pelo momento de ter mais intimidade, de poder ver a face dele, de poder... A gente deseja isso, nosso coração deseja isso.
O momento do altar, o momento do culto, o momento... eu não sei se eu vou chocar alguém e falar agora, mas eu não sou... eu sou contra essa frase que muitas pessoas falam assim, eu sou a igreja e eu não preciso de uma igreja. Eu acho que todos nós somos a igreja, só que o momento do culto é o momento onde eu encontro os meus irmãos para ter uma comunhão, sabe? Para a gente adorar junto. Como nos fortalece estar em comunhão, estar com nossos irmãos, a gente vê que a gente não está só nesse mundo, sabe? Que tem outras pessoas também, e a gente poder orar por elas naquele momento, orarmos juntos, isso é tão importante. E, sabe, eu descobri a Jesus, né? Eu tive esse encontro na pandemia, estava tudo fechado. E muita gente fala, viu como você pode encontrar, né? Ter um relacionamento com Cristo sem igreja. Mas quando você começa a realmente ter uma intimidade, o próprio Deus, a própria palavra nos direciona a estar em comunhão. Então eu fui espiritualmente, não ia falar automaticamente, mas não é espiritualmente levada a congregar. Então fui em um local, fui em outro, até descobrir, né, o local que o Espírito Santo queria realmente que eu tivesse, onde aquela palavra, aquelas pessoas iriam me fortalecer. Então faz toda a diferença e está na palavra de Deus.